Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade na resolução de exercícios, resolvendo aqui alguns problemas bem parecidos com situações do cotidiano relacionado a projetos de estruturas de concreto armada, né? Vamos começar aqui pelo exercício 2, onde ele diz: realize a combinação última para o carregamento das vigas secundárias, considerando os seguintes carregamentos: cargas, sobrecarga devido à utilização de pessoas, 200 kg por metro quadrado; sobrecarga devido aos equipamentos removíveis, 250 kg por metro quadrado; revestimento de piso, 80 kg por metro quadrado; paredes divisórias, 150 kg por metro quadrado. Considere seção das vigas 15 por 60 cm, de linha igual a 5 cm, espessura da laje maciça 12 cm, peso específico do concreto 2.500 kg por metro cúbico. Considerar que as vigas são biapoiadas, apoiadas nos extremos, e que as lajes transmitem as cargas diretamente para as vigas secundárias. Então, a gente tem aqui a seguinte situação. A gente tem uma laje, dois panos de laje, né? E essa simbologia, esse símbolo aqui, ele está indicando para a gente que ela está apoiada somente no sentido do menor vão. Ou seja, esse pano de laje aqui se apoia nessa viga e nessa viga. E o mesmo acontece para outra, são duas lajes iguais, né? Então o que o problema pede é para a gente fazer o carregamento, a carga distribuída aplicada nas vigas secundárias, ou seja, nessas três vigas, né? Então, pela simetria, já dá para a gente perceber que tanto essa viga quanto essa daqui possuem o mesmo carregamento, né? A viga secundária vai possuir um carregamento maior. Isso a gente vai visualizar melhor quando quando a gente detalhar aqui a área de influência de cada uma delas, né? Então, a primeira coisa a se fazer é a gente fazer a combinação desses carregamentos. Aqui vamos fazer a combinação considerando cargas distribuídas por área mesmo. Depois a gente aplica essa carga para cada uma das vigas, né? E verifica qual é o carregamento distribuído para cada uma delas, certo? Então vamos lá. Ele está pedindo somente a combinação última normal, né? Exercício 2. Então vamos começar aqui fazendo a combinação última normal. Combinação última normal. Então vamos copiar aqui os carregamentos. Sobrecarga devido à utilização de pessoas. Sobrecarga. Utilização de pessoas. 200 kg por metro quadrado. Né? Sobrecarga devido aos equipamentos, né? E que a gente está considerando a sobrecarga devido aos equipamentos como cargas variáveis, por eles serem removíveis, né? A mesma situação lá do problema 2, do projeto 2 do exercício anterior, né? Então, sobrecarga equipamentos sobrecarga equipamentos 250 quilos por metro quadrado, a carga já aplicada na laje, né? Revestimento de piso,
Revestimento de piso 80 kg por metro quadrado. Paredes. $150 por metro quadrado. Esse problema, pessoal, ele foi baseado em um exercício de uma prova de algum semestre anterior. Então vamos lá. Paredes. Então vamos aplicar aqui a equação da combinação última normal, mas antes vamos verificar, vamos classificar as nossas cargas, né? A sobrecarga de utilização é variável, sobrecarga de equipamentos, carga acidental é variável, revestimento permanente, paredes é permanente. Observem aqui, ó, que o problema ele não trouxe o carregamento devido à estrutura, né? Mas a gente tem que considerar o peso próprio da estrutura. Mas ele provavelmente, ó, ele trouxe as dimensões, né? Olha lá, ó. Ele está informando que a laje maciça tem 12 centímetros. E ele informa o peso específico do concreto, né? Por enquanto, a gente está preocupado só com a laje. Depois, quando a gente for aplicar esse carregamento às vigas, a gente considera o peso da viga também, mas vamos considerar só o peso da laje por enquanto, porque a gente está trabalhando somente com cargas distribuídas por área, né? Peso próprio da laje, certo? Peso próprio da laje vai ser 0,12, né, a espessura, aqui em metros, vezes o peso específico, que é 2.500 quilos por metro cúbico. Metro com metro corta, quilos por metro quadrado. 12 centímetros, né? Isso. 300 quilos por metro quadrado. Então, ó, agora a gente vai fazer a combinação para as lajes, né? Certo? Aliás, eu acho que fica até mais fácil da gente compreender se a gente já fizer a combinação já considerando as cargas aplicadas na viga, né? Fica mais, a gente consegue computar todas as cargas na mesma equação. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos aqui fazer um esboço representando a geometria da nossa laje. Então aqui, ó, a gente tem a representação das vigas secundárias, as 3 vigas secundárias, e das vigas principais. Então, ó, dá para a gente observar aqui, vamos colocar as cotas já. A gente tem 4,5 metros aqui, 2 metros aqui de uma viga secundária para outra, né?
2 metros, 2 metros, 4,5 metros. Então, a gente vai considerar a carga que vai para cada uma das vigas através da consideração da área de influência, certo? Vamos analisar primeiro para as vigas das extremidades, ou seja, para essa e para essa viga. Vou desenhar a área de influência para essa daqui, mas vai ser a mesma coisa lá para a viga de cima, tá? Então, ó, como essa laje é armada em somente uma direção, né, seria uma situação diferente se a laje fosse armada nas duas direções, o que vai acontecer? Metade da carga da laje vem para essa viga aqui, e metade dessa área entre uma viga e outra vem para a viga de cima. Então, ó, a carga da laje que vai incidir sobre essa viga de baixo é somente a carga aplicada nessa região aqui, certo? Então metade vem para cima, para a viga do meio, e metade vem para a viga da extremidade. Então, ó, essa aqui é a nossa área de influência. Certo? Área de influência. Então, ó, vamos colocar aqui a área de influência das vigas da extremidade. De influência das vigas das extremidades. Então, ó, qual que vai ser essa área? Vai ser 4,5 vezes a metade dessa distância aqui de 2 metros. 4,5 vezes metade de 2, vezes 1, certo? Então, a nossa AI, vou chamar de AI, a área de influência, é 4,5 metros quadrados, certo? Agora vamos verificar aqui a área de influência para a viga central. Vou chamar de viga intermediária. Para a viga central. Vai ser, vamos desenhá-la aqui em outra cor. Então, ó, essa viga central, ela vai receber metade do carregamento desse pano de laje e metade do carregamento desse pano de laje, né? Então, ó, essa área de influência vai ser delimitada por essa região aqui.
certo? Então essa é a área de influência da viga intermediária. Ok? Então vamos calcular essa área aí. Ela vai ser, na verdade, o dobro, né? Porque a gente tem 2 metros, ó, da metade dessa área até a metade dessa área. Então vai ser 4,5 vezes 2, 9 metros quadrados. Então, ó, já vamos transformar todas essas cargas aqui distribuídas por área, todas essas cargas que a gente trouxe para cá, em cargas aplicadas sobre as vigas, né? Vamos começar aqui, vamos fazer primeiro, resolver primeiro para as vigas das extremidades, depois a gente resolve para a viga intermediária. Então vamos lá. Carregamento aplicado nas vigas das extremidades. Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar aquelas cargas atuantes sobre a laje, ó, em cargas aplicadas sobre a viga. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai multiplicar essa carga distribuída por área pela área. A gente vai multiplicar essa carga distribuída, todas as cargas distribuídas por área, pela área de influência das nossas vigas. Então, ó, se eu tenho aqui kilonewton por metro quadrado, vezes metro quadrado, dá quilonewton, né? Então, quando eu faço isso, eu estou calculando uma resultante no meio da área de influência, né? Mas não é isso que a gente quer. Como que essa carga atua sobre a viga? Como ela é apoiada ao longo de toda a extensão, ela, e sem variação de intensidade, a gente considera que não varia, né? Então, ela se comporta como uma carga uniformemente distribuída. Então, por isso, a gente vai calcular a resultante e dividir essa resultante pelo comprimento, certo? Então, vamos fazer aqui para sobrecarga de utilização, primeiro. Sobrecarga de utilização. Né, como que vai ficar? Eu tenho lá uma carga de 200 kg por metro quadrado, vezes, vou colocar a unidade aqui para ficar mais, 200 kg por metro quadrado, vezes 4,5 metros quadrados. Então, ó, aqui eu tenho quilo por metro quadrado, aqui metro quadrado. A unidade que fica é quilo, né? A gente calculou a resultante. Daí eu venho e divido pelo comprimento da viga. Divido
por 4,5 metros. Então, fazendo isso, ó, eu tenho quilos dividido por metro. A resultante, né, como é 4,5, com 4,5 corta, é 200 quilos por metro. Certo? Só que observem, ó, que como a gente está multiplicando pela área, na prática a gente vai sempre multiplicar pelo comprimento para depois, porque a gente considerou o comprimento aqui no cálculo da área, né, para depois dividir pelo comprimento, né? Então, ó, é muito mais prático, na verdade, a gente multiplicar pela largura de influência, certo? Então, ó, indiretamente a gente vai estar multiplicando pela área de influência para depois dividir pelo comprimento, só fazendo isso de uma forma mais direta, tá ok? Então, ó, vamos para a próxima carga. A próxima carga é a sobrecarga dos equipamentos, né? Então, ó, a gente pega o valor dela, que é 250 quilos por metro quadrado, e multiplica pela largura de influência, que é igual a 1. Então, ó, vai ser igual a 250 quilos por metro. E na prática, para cada uma dessas situações, como a nossa largura de influência é igual a 1, o valor da minha carga aplicado sobre a laje vai ser o mesmo valor da carga aplicada sobre a viga, para todas as situações, né? Porque a área de influência é a mesma. Então, ó, por analogia, a gente só vai repetir aqui, ó, revestimento de piso, como o valor dele é 80 kg por metro quadrado, e a nossa área de influência é igual a 1, então a carga aplicada sobre a viga é 80 kg por metro. Qual que é a nossa próxima carga? Peso próprio da laje, 300 kg por metro quadrado. Vai ser 300 kg por metro. Certo? O que mais que ficou faltando a gente considerar? Sobrecarga de utilização, sobrecarga devido aos equipamentos, as paredes, né? Peso próprio das paredes. Cento e 150 kg por metro.
certo? Então, o que, que fica faltando a gente considerar? Observem lá o desenho, lá no enunciado. Dentre todas as cargas que essa viga suporta, a gente já considerou tudo? Está faltando alguma coisa? Ora, se essa viga ela é autoportante, ou seja, ela se suporta, né, sozinha, ela tem capacidade de se suportar, então o que, que acontece? Ela também, você tem que levar em consideração também que ela tá apoiando a si mesma, ou seja, tem que levar em consideração o peso próprio da viga, né? A gente sabe as dimensões, a gente conhece as dimensões da viga e conhece o peso específico do concreto. Então a gente calcula o volume da viga, ou seja, a gente calcula o volume, né, a área, multiplicando a área da seção transversal pelo comprimento e multiplica pelo peso específico. Então com isso eu tenho a resultante do peso próprio da viga. Mas eu não preciso multiplicar pelo comprimento para depois dividir pelo comprimento. Então, na prática, o que a gente vai fazer é multiplicar as dimensões da seção transversal pelo peso específico. Aqui, multiplicando as dimensões da seção transversal, eu obtenho a área. A área em metro quadrado, multiplicado por quilos por metro cúbico, eu já tenho a minha carga distribuída, né, em quilos por metro. Certo? Então, vamos lá. Peso próprio das vigas. Essas vigas têm 15 por 60, 0,15, vezes 0,6, vezes o peso específico. $225 por metro. Por metro. Então, agora a gente já tem todas as cargas aplicadas sobre a viga, a gente já pode fazer a combinação de forma direta, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem a carga variável, permanente, 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 permanente. E agora a gente vai fazer a combinação última normal. Vamos começar aqui considerando a sobrecarga de utilização como ação variável principal. A sobrecarga de utilização como ação variável principal. As cargas permanentes, né, a gente já viu que para essa situação basta a gente somar e multiplicar tudo por 1,4.
Então, o que eu tenho de carga permanente? Aqui, o revestimento de piso, mais peso próprio da laje, mais peso próprio das paredes, mais peso próprio das vigas. E agora a gente faz a consideração da sobrecarga de utilização como ação variável principal. Como ela é a ação variável principal, a gente multiplica somente pelo coeficiente γF, que vai ser igual a 1,4 vezes 1,4 vezes 200. Mais a ação variável secundária, né? Que a gente tem que verificar qual o coeficiente psi1. Então vamos verificar lá, ó. Perdão, psi0, né? A tabela dos coeficientes psi. O enunciado ele não está informando qual situação, qual a utilização real da laje, né? A situação exata. Então vamos considerar aqui, ó, para a gente trabalhar a favor da segurança, ó, que a gente está considerando um local em que há predominância de pesos de equipamentos que permanecem fixos por longos períodos de tempo ou de elevada concentração de pessoas. A gente já viu que os equipamentos são removíveis, né? Mas a gente não sabe o problema não informa se eles ficam fixos por longos períodos, né? E se ali a gente tem elevada concentração de pessoas. Então, ó, percebam que aqui eu tenho um valor maior, considero um percentual maior dessa ação variável secundária. Então, vou considerar um psi0 igual a 0,7. Então, vezes 1,4 vezes 0,7 vezes 250. Então, o meu FD, agora é só calcular. 80 mais 300 mais 150 mais 225 vezes 1,4 mais 1,4 vezes 200 mais 1,4 vezes 0,7 vezes 250. 1.582 quilos por metro. 1.582 quilos por metro. E agora a gente tem que fazer mais uma combinação, né? Considerando como ação variável principal a sobrecarga devido aos equipamentos. Vamos para a próxima página aqui. Combinação última normal, considerando como ação variável principal
a sobrecarga dos equipamentos. Então, olha só. Essa parcela aqui, devido às cargas permanentes, não muda nada, né? O que vai mudar são a forma como a gente vai considerar as ações variáveis, né? Para as cargas permanentes, permanece as mesmas coisas. Então, FD é igual a 1,4 vezes 80 mais 300 mais 150 mais 225. 80 mais 300 mais 150 mais 225. Isso. A nossa ação variável principal, a gente multiplica por 1,4, multiplica pelo valor da sobrecarga devido aos equipamentos, 250 quilos. Agora a gente soma com a parcela da carga variável secundária, cujo psi0 vai ser o mesmo que a gente adotou, 0,7, né? Vezes 0,7 vezes 200. Então vamos lá. Mil seiscentos e três quilos por metro. Então, ó, salvo engano, essa é a combinação mais desfavorável, né? É o valor que a gente vai adotar no nosso projeto. Certo? Então está resolvida aqui a primeira parte do problema, né, para as vigas secundárias. Agora a gente tem que calcular para a viga intermediária, né, para aquela viga do meio. Então, ó, agora a gente vai calcular para essa viga aqui. E o que vai ser diferente é a área de influência, né? Ela tem a mesma seção, mesmo comprimento, mas vai mudar o carregamento da carga que ela recebe na laje, né? O carregamento vai ser o dobro, né? Então, ó, lembra que para simplificar, basta a gente multiplicar pela largura de influência. E a largura de influência, vamos voltar lá no enunciado, a largura de influência é 2 metros, certo? Então vamos lá.
a viga resolvendo para a viga central. Intermediária. Vamos lá. Então, a gente vai multiplicar aqui, ó, cada uma daquelas cargas pela largura de 2 metros. Sobrecarga de utilização de pessoas. Sobrecarga de utilização de pessoas. (200 quilos por metro quadrado). 200 quilos por metro quadrado vezes 2. 400, já simplificando, né? 400 quilos por metro. Sobrecarga devido aos equipamentos. (250 quilos por metro quadrado). Simplificando, 250 quilos vezes 2 igual a 500 quilos por metro. Agora o que a gente tem? Revestimento de piso, 80 quilos por metro quadrado. (80 vezes 2). 160 quilos por metro. Paredes divisórias.
150 quilos vezes 2 igual a 300 quilos por metro. Aí o que está faltando? O peso próprio da viga, né? A viga tem 15 por 60 de altura, né? 15 por 60. Daí a gente multiplica pelo peso específico. Duzentos e 25 quilos por metro. Então, ó, sobrecarga de utilização, variável. Sobrecarga devido aos equipamentos, variável. Revestimento de piso, permanente. Paredes divisórias, permanente. Peso próprio da viga, permanente. Vamos para a próxima página. Então, ó, vamos fazer a combinação última normal para as vigas intermediárias. Vamos lá. Então a gente viu, né, que a gente precisa escolher uma ação variável como ação principal. É lógico que a gente vai cair na mesma situação das vigas de extremidade, né, mas vamos fazer aqui para a gente ter o memorial de cálculo certinho. Vamos fazer para as duas situações, né, para as combinações, considerando cada uma das ações variáveis como variável principal. Então, ó, considerando a sobrecarga de utilização de pessoas como ação variável principal. A gente aplica o coeficiente de segurança, soma as cargas variáveis, perdão, as cargas permanentes, né? Faltou alguma coisa aqui, né? Faltou o peso próprio das paredes. Ah, não, tá aqui. Piso. Faltou o peso próprio da laje. O peso próprio da laje vai ser igual. Vamos acrescentar aqui.
peso próprio da laje vai ser igual a espessura vezes o peso específico vezes a largura de influência. Dá 600 kg, né? kg por metro. Olha lá, ó, é a nossa ação permanente mais significante, né? Então a gente tem 160 mais 300, 160 mais 300 mais 225 mais 600. Agora, como a gente está considerando a sobrecarga de utilização das pessoas como ação variável principal, ela entra com o seu valor máximo multiplicado por 1,4. O valor dela é 400. Então, vezes 400 mais 1,4, né? Agora falando da ação variável secundária, que é a sobrecarga devido aos equipamentos. O π0 vai ser o mesmo da viga da viga de extremidade, igual a 0,7. Vezes 500. Então vamos lá. Mais 225, mais 600, mais 1,4, vezes 400, mais 1,4 vezes 0,7 vezes 500. 2.849 quilos por metro. Agora a gente faz a combinação novamente, considerando a sobrecarga de utilização como, a sobrecarga devido aos equipamentos como ação variável principal. Como ação variável principal. Então, vamos lá fazer a combinação. FD igual a 1,4. Vamos repetir aqui essa primeira parcela devido às cargas permanentes, né? Não vai mudar nada. A nossa ação variável principal,
o valor é igual a 500, né? Aqui. Mais 1,4. O psi0 é o mesmo. 0,7 vezes 400. Vamos lá. 160 mais 300 mais 225 mais 600 mais 1,4 vezes 500 mais 1,4 vezes 0,7 vezes 400. 2.891. 2.891 quilos por metro. Então, ó, essa é a nossa pior situação. Essa vai ser meu carregamento de projeto, certo? Esse vai ser o meu FD. Te diz que ele governa. Certinho? Bom, então assim fica resolvido o exercício 2, né? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui no slide para ver o que mais que a gente tem aqui para poder resolver. Então, ó, vamos lá para o exercício 3. Ele pede para, considerando os dados do exercício anterior, faça os diagramas de esforços internos para a viga principal, considerando a situação mais favorável. Considere que a viga é apoiada nas extremidades, ou seja, a viga principal é apoiada aqui e aqui, né, por pilares. Vamos considerar que os pilares eles têm a mesma dimensão das vigas, tá? Para a gente poder considerar aqui o comprimento do eixo da nossa viga, né? Então, vamos lá. O primeiro passo é a gente calcular as cargas atuantes sobre a viga principal, certo? Então, essa viga principal, quais são os carregamentos que ela está recebendo? Ela está recebendo o carregamento devido ao seu próprio peso, o peso próprio. Ela está recebendo as cargas das lajes, né, de forma indireta. Ou seja, quem recebe a carga diretamente são as vigas secundárias, e essas vigas secundárias transmitem as cargas devidas às lajes através dos apoios, né? Então a gente precisa calcular as reações de apoio das vigas secundárias e aplicar aqui na viga principal como ação, como uma força concentrada, certo? Vamos lá então. Exercício 3. Então, ó, vamos começar calculando as reações de apoio. As reações de apoio devido às vigas secundárias, né? Para isso, a gente precisa saber
qual o comprimento do eixo das vigas secundárias, né? A gente precisa fazer um desenho um pouco mais próximo da realidade aqui, né? Então, ó, vamos tentar representar isso aqui de uma forma mais real, representando aqui a dimensão dos pilares também. Vamos desenhar as vigas secundárias. Aqui a minha viga secundária intermediária. Tentar manter as proporções aqui. Mais uma tentativa. E aqui, nas laterais, nós temos as vigas principais. São mais curtas, né? Então, ó, a viga secundária, ela está apoiando na minha viga principal. E eu, além de tudo, eu tenho aqui os meus pilares, né? Então vamos desenhar os pilares aqui com uma outra cor. Lembra que a gente afirmou que vamos considerar que os pilares têm a mesma dimensão das nossas vigas, né? Então aqui nós temos os pilares. Vou abrir aqui. Certo. Então, ó, a gente precisa fazer aqui o esquema estrutural da nossa viga secundária para poder calcular a reação de apoio, né? O que seria esse esquema estrutural? Seria a gente considerar o comprimento do eixo teórico, né, com o carregamento e os apoios que representem melhor a vinculação proposta pelo projeto, né? Então, na verdade, ó, a gente viu lá que o comprimento total é igual a 4,5. Porém, o nosso eixo teórico, ele não tem toda essa extensão. O nosso eixo teórico, para as vigas secundárias, ele é considerado iniciando no eixo dos seus apoios. Certo?
Então, ó, lembra que a gente afirmou que a gente ia considerar que o pilar tem a mesma dimensão da viga, né? Então, esse pilar, ele tem 15 por 60, sendo que o 15 está aqui nessa direção, né? Então, o comprimento dessa minha viga, ó, ele vai ser 4,5, né? Menos 2 vezes 15, certo? Então, é 4,5 menos 30. Então, o comprimento teórico dela, para a gente poder calcular as reações de apoio, é 4,2 metros, certo? E como as vigas têm a mesma extensão, isso vale tanto para as duas vigas secundárias, quanto para as duas vigas secundárias de extremidade, quanto para a viga secundária intermediária, certo? Então vamos lá. O cálculo das reações de apoio, para fazer o cálculo das reações de apoio, a gente precisa desenhar aqui o esquema estrutural, né, de cada uma delas. Cálculo das reações de apoio das vigas secundárias. Então, primeiro para as vigas de extremidade, ou seja, esta e essa. Então, a gente vai desenhar aqui essa viga para a gente poder entender melhor como que ficaria, né? Eu tenho aqui o eixo. Tenho aqui o apoio. A gente está considerando, o problema disse que era para a gente considerar como vigas biapoiadas, ou seja, não restringe a rotação, não há engastamento. Então, ó, como a laje se apoia ao longo de todo o comprimento da viga, e esse carregamento ele não é variável, né, a gente considera que o que está sendo aplicado aqui é uma carga uniformemente distribuída, assim como também o carregamento devido ao peso próprio da viga, né? Então, ó, a gente já tem aqui esse carregamento, né? Que é o que a gente calculou lá atrás, quando a gente encontrou o valor mais desfavorável, né? Vamos verificar lá. Já está tudo nos valores de cálculo, né? Com as majorações. Olha lá, 1.603 quilos por metro. Então, olha só. Então, olha só. Essa carga é a carga que a gente calculou lá atrás, né? O valor mais desfavorável para essas vigas de extremidade, 1.603 quilos por metro. Mil seiscentos e três
quilos por metro, ou 16,03 kN por metro. Então, as reações de apoio são simétricas, né? RA, chama de RA e RB. Então, se elas são simétricas, metade dessa carga vem para um apoio, a outra metade vem para o outro apoio. Então, basta, ó, vamos colocar aqui o comprimento, a cota. E 20 metros. Então, ó, essa reação de apoio vai ser igual ao valor da reação de apoio, 16,03, vezes 4,2. Fazendo isso, eu estou calculando o resultante aqui no meio, divido por 2. Porque cada um desses apoios vai receber metade do valor dessa resultante, né? Então, ó, por simetria, né, eu posso afirmar que RA é igual a RB, que é igual a 4,20 vezes 16,03 dividido por 2. 4,20 vezes 16,03 dividido por 2. 33,66 kN. Certo? E por analogia, ó, para as vigas, para a viga intermediária, a viga central, né, a gente tem aqui RA igual a RB, que é igual a 4,2 vezes o valor que a gente calculou aqui, né, o valor mais favorável, R$ 28,91 kN, né? Dividido por 2. 28,91 vezes 4,2 dividido por 2. 60,71 kN. Então agora, ó, a gente precisa fazer o esquema estrutural para a nossa viga principal. Daí sim a gente vai poder calcular, vai poder elaborar os nossos diagramas de esforços internos, né? Vamos para a próxima página. Então a gente tem aqui, ó, vamos fazer uma vista lateral. Eu acho que fica mais fácil para eu poder explicar para vocês assim. Certo? Essa daqui é a nossa viga principal, certo? E aqui nós temos
os apoios, né? Ela apoiada nos pilares. Então, ó, a gente tem aqui um comprimento total de 4 metros, né? Comprimento total. Vamos verificar aqui. 4 metros. Fora, fora. Certo? Porém, o nosso comprimento teórico, né? Ele vai do meio de um apoio, ou seja, do meio de um pilar, até o meio de outro pilar. Então, ó, o que a gente tem que fazer aqui? Ó? Considerando que ambos os pilares nessa direção têm 0,6 metros, certo? Então, ó, o meu comprimento teórico, ele vai da metade desse pilar até a metade desse pilar, certo? Então, tem que descontar 4 metros menos metade de 60 menos metade de 60. Então, ó, na verdade, meu comprimento teórico vai ser 4 menos 0,6, vai ser igual a 3,4. Certo? E o que mais que a gente tem que levar em consideração? A gente precisa entender aqui, ó, onde que como essas vigas secundárias, elas são, como elas são executadas aqui junto da nossa viga principal, né? Então eu vou ter uma viga aqui bem no meio. Outra viga aqui, aquelas vigas de extremidade, né? Outra viga aqui, certo? Então, ó, por que a gente precisa saber isso? Para saber onde aplicar aquelas cargas concentradas, né? Então, vamos lá. Vamos desenhar o esquema estrutural aqui da nossa viga. Certo? O que a gente vai ter, ó? Aqui, devido aos nossos ao apoio das vigas secundárias, nós vamos ter cargas concentradas aplicadas nas vigas, né? Porém, observe, ó, que as vigas de extremidade elas estão apoiadas justamente junto ao apoio, né? Então esse carregamento a gente vai considerar ele aplicado nas extremidades. Essa viga central, a gente vai considerar que o carregamento dela foi aplicado no meio do vão.
E que carregamento é esse? É o carregamento devido às reações de apoio que a gente acabou de calcular no passo anterior, certo? Então, vamos lá. Uma reação de apoio da viga secundária aqui, da outra aqui. Vamos verificar os valores. 33,66. 33,66 kilonewtons. 33,66 kilonewtons. Aqui um valor maior. Para a viga central, o valor da reação de apoio era 60,71. Certo? E a gente tem ainda uma carga uniformemente distribuída devido ao peso próprio dessa viga, né? Então, na verdade, vai ser o mesmo valor de peso próprio que a gente calculou para as vigas secundárias, né? Porque as dimensões são a mesma, é o mesmo material também. Olha lá, 225 quilos por metro quadrado, ou seja, 2,25 kN, perdão, 225, ou seja, 2,25 kN por metro. Dois vírgula 25 kN por metro, certo? Então, ó, como o problema está pedindo para a gente calcular os diagramas de esforços, para a gente desenhar os diagramas de esforço, o primeiro passo é calcularmos as reações de apoio dessa viga, né? Mais uma vez, ó, a gente pode utilizar a simetria a nosso favor, né? A gente calcula resultantes, ou seja, soma tudo, soma o valor de todas as cargas aplicadas e divide por 2. A gente calcula a resultante, ó, igual a 2,25 vezes 3,4 mais 2 vezes 33,66 mais 60,71 dividido por 2. RA igual a RB, que é igual a 2,25 vezes 3,4 mais 2 vezes 33,66
mais 60,71, 2,25 vezes 3,4, mais 2 vezes 33,66, mais 60,71, dividido por 2, 67,84. Kilonewtons. Então, ó, agora a gente já consegue começar a calcular os esforços internos, né? Vamos lá. Vamos começar aqui, ó, calculando o diagrama de os valores dos esforços de momento fletor. Então, ó, como a gente tem uma viga aqui com uma distribuição bem simples, né? Uma viga biapoiada, a gente sabe que os momentos são nulos nos extremos e devido ao carregamento, né, simetria do carregamento e os pontos de aplicação, o valor máximo vai acontecer aqui no extremo, certo? Eu vou chamar de ponto C aqui no meio da viga, seção C. E vamos calcular o momento máximo em relação a essa seção. Vamos lá. Momento fletor. Então, ó, quem está provocando o momento fletor lá na seção C? As forças aplicadas no apoio, né? Então tem uma reação de apoio lá apontando para cima. Porém, eu tenho que subtrair dessa reação de apoio o valor aqui, né, dessa força aplicada, ó, de 33,66. Então, ó, ela vai estar distante a metade, né, do vão, metade da distância do vão. Então eu posso dizer que MC é igual a 60, o valor da reação de apoio, né, 67. E aliás, a gente tem o maior valor da reação de apoio. Aliás, a reação de apoio é maior do que a força da reação de apoio da viga secundária, né? Então, ó, ela tende a girar no sentido horário. Então, ela tende a provocar um momento positivo. Então, vai ser 67,84 menos 33,66 vezes 3,4 dividido por 2, vezes 1,7. O que mais que vai provocar momento em relação a essa seção? Então, a gente tem que considerar aqui a nossa carga distribuída, né? Então, eu vou considerar aqui, ó, uma resultante nesse trecho aqui da minha carga distribuída, né? E essa resultante, ela vai estar bem aqui no meio, né? O ponto de aplicação dela vai ser no meio desse vão aqui, entre o apoio A e a minha seção C. Então, ó, vamos calcular o valor da resultante. Entretanto, ó, observem que ela tende a provocar um momento negativo, né? Ela está provocando um giro no sentido contrário, no sentido anti-horário. Então, o sinal aqui é negativo, menos, então, 2,25 vezes a extensão de atuação ali, 1,7, vezes 1,7 dividido por 2, né, o ponto de aplicação, 0,85. Então, ó, não tem mais nada aqui antes da seção C que está provocando o momento, né? Vamos calcular então o valor do momento fletor.
67,84 menos 33,66 vezes 1,7 menos 2,25 vezes 1,7 vezes 0,85. 54,85. Quilonewton metros. Então, ó, a gente já tem aqui os valores máximos e mínimos do nosso diagrama de momento fletor, já dá para traçar o diagrama de momento, né? Agora, o que a gente precisa calcular é os valores. Agora, o que a gente precisa calcular são os valores do esforço cortante, né? Ao longo do eixo da nossa viga. Então, vamos começar calculando lá na extremidade, né? Lá na extremidade, ó, na extremidade, qual vai ser o valor? Então, ó, é o somatório das forças aplicadas, né? A gente tem ali a reação de apoio, que é igual a 67,84, menos a reação de apoio da viga secundária, menos 33,66. Então, 67,84 menos 33,66 igual a 34,18 quilonewtons. E no meio do vão, a gente vai ter uma descontinuidade, né, com o valor total da força aplicada aqui. Mas vamos calcular aqui, ó, o cortante à esquerda do meio do vão. Então, ó, o que a gente tem aqui? Nós temos 34,18, né, que é a resultante ali no apoio, menos o somatório da força distribuída até a seção C, menos 2,25 vezes 1,7. Trinta vírgula 35 quilonewtons. Certo? Então, por simetria, a gente sabe que após a seção C, né, a gente tem os mesmos valores, porém a gente desenha do outro lado do eixo da viga, né? Então vamos lá, vamos começar a desenhar esses diagramas. Diagrama
momento fletor. Desenhar a viga aqui. Então, ó, o momento máximo acontece lá no meio do vão, né? Entretanto, a gente também tem uma carga uniformemente distribuída, né? Deixa eu ver se eu consigo representar melhor assim. Então, ó, esse diagrama ele não vai ser exatamente linear, ele vai se aproximar de um diagrama linear, porém ele vai ser levemente curvo por conta dessa carga uniformemente distribuída. Certo? Com momento nulo nas extremidades e momento máximo com valor de 54,85 no meio do vão. Quilonewton-metro. Certo. Agora o diagrama de esforço cortante. Vou desenhar de novo o eixo aqui. Então, ó, vamos marcar aqui os pontos onde a gente tem variação dos valores dos esforços. Onde a gente tem descontinuidades, né? Eu tenho lá na extremidade 34,18, a gente marca para cima, por convenção. Trinta e quatro vírgula 18. Por simetria aqui a gente tem o mesmo valor. Certo? E esse valor vem reduzindo devido à carga uniformemente aplicada. Ele sofre uma redução. Então ele vai ser um pouquinho menor aqui no meio do vão. Ele vai ser igual a 30,35. Vou ter que dar uma acentuada aqui na inclinação para ele entender que existe uma variação.
Aqui ele vem variando também. Os acabamentos aqui, os arremates finais. Então aqui no meio do vão, ó, a gente tem uma descontinuidade, né? Ele diminui para 30,35. Trinta vírgula 35. Aqui positivo. Aqui negativo. Certo? Então percebam, ó. Então percebam que essa descontinuidade, ó, 30,35 vezes 2 equivale ao valor lá da força concentrada aplicada no meio do vão, né? Vamos verificar o enunciado, se ele pedir mais alguma coisa. Faça os diagramas de esforços internos para a viga principal. Bom, então é isso, né? Está resolvido o exercício. Até a próxima. Bom, pessoal, então olhando aqui o enunciado, né? Está resolvido o nosso exercício. Até mais. Bom, pessoal, então olhando aqui o enunciado, né? Ele pedia para a gente fazer os diagramas de esforços internos, né? Então, por hoje é só. Até a próxima.